Questão de número 11. Consoante as disposições relativas aos partidos políticos, a Constituição Federal estabelece: os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Supremo Tribunal Federal. A alternativa A está errada, pois os partidos políticos devem registrar os seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral e não no STF. Alternativa B. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir a sua estrutura interna, estabelecer regras sobre escolha, formação, duração dos seus órgãos permanentes, dos seus órgãos provisórios e autonomia para estabelecer regras sobre a sua organização e funcionamento, devendo, no entanto, seus estatutos estabelecer normas de disciplina partidária. Normas de disciplina partidária nada mais são do que regras que os partidos políticos impõem aos seus filiados, aos seus associados. Não há nenhum erro na alternativa B, é o nosso gabarito. Alternativa C, é livre a criação de partidos políticos de caráter regional. Sabemos que o partido político necessariamente deve ter caráter nacional. A alternativa D, é permitido aos partidos políticos o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros. Aqui já está errada, porque partidos políticos não podem ser subvencionados por organismos internacionais. Alternativa E. É permitida a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Alternativa E está errada, os partidos políticos não podem fazer uso desse tipo de organização. Esse tipo de organização se traduz numa ofensa ao Estado democrático de direito. Questão de número 11, gabarito B de bola. Questão de número 12. Os partidos políticos brasileiros, conforme regulados na normativa vigente, alternativa A, poderão ter caráter nacional ou territorial. Os partidos políticos devem ter caráter nacional. Alternativa A está errada. A banca inventou a parte final da alternativa A. Toda essa parte final aqui está errada, tá bom? Partido político necessariamente deve ter caráter nacional. Alternativa B. Poderão receber recursos financeiros de entidades nacionais ou estrangeiras. Pessoal, partido político não pode receber recurso financeiro de entidade estrangeira. Alternativa B está errada. Alternativa C. Deverão registrar seus estatutos no TRE, no TSE. Alternativa C está errada. Partido político deve registrar o seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Alternativa D. Poderão adotar o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, proibida a sua celebração nas eleições proporcionais. Até aqui nenhum erro. Sabemos que a formação de coligações somente é admitida para as eleições majoritárias, é proibida para as eleições proporcionais. Continuando, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Ou seja, os partidos que se coligarem em âmbito nacional, por exemplo, eles não estão obrigados a reproduzirem essa aliança nas demais esferas de governo. Por isso, não existe obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas. Conforme já discutimos, a alternativa D está perfeita, é o nosso gabarito. A alternativa E: terão direito ao fundo partidário se obtiverem mínimo de 2% dos votos válidos. Não é 2%, é 3% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados. Estes 3% dos votos válidos devem estar distribuídos em pelo menos 1/3 dos entes da federação, que corresponde a 9 estados-membros. E em cada um desses estados, 2% dos votos. Por isso, a alternativa E está eliminada. Nosso gabarito, questão de número 12. O gabarito é a alternativa D de dado. Questão de número 13. A respeito dos partidos políticos, a Constituição assegura que, alternativa A, é livre sua criação, fusão, incorporação, extinção, resguardados a soberania nacional, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observado caráter regional. O partido político necessariamente tem caráter nacional. Alternativa A está errada. Antes de adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Alternativa B está errada.
Se o partido deseja adquirir personalidade jurídica, ele vai para o registro civil, vai para o cartório. Depois é que vai para o TSE para registrar o estatuto. A B está errada. Alternativa C. Estão proibidos de receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro e de se subordinar a estes. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral e o funcionamento parlamentar se dará conforme o disposto em lei. A alternativa C está perfeita de acordo com o artigo 17 da Constituição. Alternativa D. Podem adotar critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias e nas proporcionais. É vedada a formação de coligação para as eleições proporcionais. A D está errada. Alternativa E. Terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os que tiverem elegido pelo menos 13 deputados. Errado. Pelo menos 15 deputados. Para ter direito ao fundo partidário ou ao direito de antena, o partido político deve pelo menos eleger 15 deputados federais. E esses 15 deputados federais devem representar pelo menos um terço, ou seja, 9 estados-membros. A alternativa E está errada. O nosso gabarito, questão de número 13, alternativa C. 14. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, protegidos soberania nacional, regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observado, dentre outros, o seguinte preceito. Veja, a banca está cobrando os preceitos lá do artigo 17, inciso 1º, 2º, 3º e 4º. Quais são os preceitos? Caráter nacional, por isso que a A já está eliminada. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade estrangeira. Então já temos aqui o gabarito, alternativa C. Prestação de contas à Justiça Eleitoral, a gente já elimina D. E funcionamento parlamentar de acordo com a lei, que não está previsto aqui dentre as alternativas. A B não é preceito, a E não é preceito. Memorize os preceitos, eles caem muito em prova. Questão de número 15. Com base na jurisprudência do Supremo, é correto afirmar que não podem perder o mandato por infidelidade partidária em razão da transferência voluntária de agremiação os ocupantes dos cargos de... Veja, vamos entender isso aqui. Nós vimos na abordagem teórica que os candidatos eleitos pelo sistema proporcional não podem mudar de partido. Se mudar de partido, perde o cargo. Porque no sistema proporcional, o cargo, o mandato é do partido. Porém, esta regra não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário, conforme já se manifestou o Supremo Tribunal Federal. Quais são os cargos das eleições proporcionais? Vereador e deputado. E quais são os cargos das eleições majoritárias? Prefeito, governador, presidente da República e senador. A banca quer saber o seguinte: o que foi que o STF decidiu? De acordo com o STF, não podem perder o mandato em razão de transferência voluntária para outro partido político os ocupantes dos cargos das eleições majoritárias. Então a gente vai procurar na alternativa cargos que sejam somente das eleições majoritárias. Vereador e deputado é proporcional, prefeito e senador é majoritário, está aqui o nosso gabarito. Deputado é proporcional, presidente e deputado aqui na alternativa D é proporcional, senador é majoritário, mas temos aqui deputado estadual, que é proporcional. Então, questão de número 15, gabarito B de bola.